Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nós não vamos ter um texto base, mas a gente vai começar por aqui e vai parar um pouco mais para frente em outro capítulo de Eclesiastes. E então, fazer a nossa meditação esta noite. Amém? Eclesiastes, capítulo 9. Página 744, para quem tem a Bíblia igual a minha. Amém? Amém. Todos acharam? Página 744. Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler o verso 10 e o verso 11, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Versículo 11: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém? Nós vimos que no final do versículo de número 11, a palavra de Deus nos diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Todos têm a oportunidade de fazer muitas coisas, inclusive a oportunidade de crer em Cristo. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, o quão novo é novo e o quão velho é velho, não é? O irmão Sidney gosta de se incluir entre os jovens, né? Eu falo assim que os jovens, né? Agora eu se incluir entre os jovens. Eu também acho que eu sou jovem, né? Mas o quão novo é novo e o quão velho é velho é uma questão bem relativa, né? Mas a verdade é que nós morremos, nós nascemos, crescemos e morremos. Então, nesse meio tempo, alguns divergem de outros do quão é ser novo e o quão é ser velho. Eu queria ler com os irmãos agora capítulo 11 de Eclesiastes, do versículo 7 até o versículo 10. Amém? Todos acharam? Diz assim: certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos esses anos, em todo eles se agradar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Os dias das trevas hão de ser muitos. Tudo quanto sucede, tudo quanto acontece é vaidade. Versículo 9. Versículo 8. 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Viva, seja feliz, faça aquilo que lhe agrada. Viva conforme o desejo da sua carne, o desejo do seu entendimento. Corra atrás das coisas vãs que o mundo oferece. Gaste toda a sua saúde, gaste toda a sua energia. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da sua mocidade. Faça só aquilo que lhe dê prazer. Viva a sua vida de uma maneira regalada. Aproveite todas as oportunidades que o mundo tem para te dar. Curta a vida, se esbanje, gaste tudo que você tem, tudo que você é, na sua diversão, no seu contentamento. Recreie o seu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração. Faça aquilo que lhe agrada. Faça aquilo que lhe dá na telha. Faça só aquilo que lhe dê prazer.
que traga razão para a sua vida. Ande pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos. Saiba, porém, considere, pondere, entenda que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Elas vão passar rápido como um sopro. Vire a página, irmãos. Depois nós vamos entrar no capítulo 12. Eclesiastes é um livro que nos ensina muito. Ele fala a respeito da sabedoria prática, e ele também fala a respeito da obrigação do homem. É interessante que Salomão, de uma maneira poética, ele fala ele cita desde a estutícia das calamidades de muitas posições elevadas, né? Ele recita a respeito do cedro, do cipestre. Ele fala de uma variedade muito grande, de uma maneira muito poética, acerca de realidades e verdades acerca da existência do homem. É um livro rico em sabedoria. Ele também apresenta muitos provérbios de sabedoria prática. Ele declara que mesmo a juventude e o primor da vida, tudo é vaidade. Tudo são vaidade. A menos que você acate a verdadeira sabedoria. Se você não abraçar a verdadeira sabedoria, o primor da sua vida, o vigor da juventude, ela é vaidade. Vaidade. Ele declara, lembra-te também, versículo 11, capítulo 12, versículo 1 diz assim. Ele declara no capítulo 12, versículo 1, amém? Ele fala, lembra-te também. Ou seja, entre muitas outras coisas que você ocupa a sua vida, você deve se lembrar também do seu Criador. Ou seja, você tem que viver e você vive a sua vida. Nós temos muitos afazeres, nós temos muitas tarefas, muitas responsabilidades, mas em meio a tudo isso, o Espírito Santo, por meio de Salomão, diz, lembra-te também do teu Criador. É uma boa pergunta, será que temos lembrado do nosso Criador? Lembra-te também do teu Criador, quando? Nos dias da sua mocidade. De outra forma, a idade e a velhice, se você não lembrar do Criador na sua mocidade, se você não reconhecer a Deus na sua mocidade, no vigor da sua vida, de outra forma, a idade e a velhice vai ser o resultado meramente de pessoas tornando ao pó. E a sua vida vai ser uma vida sem sentido. Vai ser como diz aquele homem, você nasceu para morrer. E você nasce e morre. E a sua vida não tem conteúdo nenhum. E assim você vive uma velhice sem conteúdo. E a pessoa retorna ao pó da terra em uma vida completamente sem sentido. Uma vida destituída de razão, de objetivo. E isso, segundo Salomão, ele diz, a maior das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O próprio Salomão, o homem mais sábio, Deus falou para ele assim, quando ele foi ser rei, ele falou assim, pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria, e Deus falou assim, antes de você não houve sábio como você, e depois de você não haverá sábio como você. E Salomão, esse grande homem de Deus, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, ele próprio ensinou ao povo o conhecimento, pois as palavras dos sábios
Ele diz que são como aguilhadas, como ferroadas, que despertam o homem para a realidade da vida. Meus irmãos, muitos de nós e muitas pessoas vivem em um mundo de sonhos e ilusões. Sonhos e ilusões que não incluem o verdadeiro Deus e nem o serviço ao verdadeiro Deus. São como aguilhões, que empurram as pessoas às obras corretas. Esses provérbios levam as pessoas a obedecerem a Deus. Mas quanto à sabedoria deste mundo, capítulo 12, versículo 12, Salomão diz: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. É errado estudar? Não. Mas quando isso acontece de uma maneira a excluir Deus, ele diz: é vaidade. É vaidade. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus tem que ter a primazia em nossas vidas. Alega-te jovem, na sua mocidade, anda segundo o caminho dos seus olhos. Eu me considero jovem. Desculpa, irmão Luiz, mas olhando assim, eu acho que o mais ancião aqui, acho que é o irmão, olhando assim, o irmão Luiz, ele é um jovem, então essa palavra é para ele. Essa palavra é para o Eliel, que é o mais jovem daqui. Essa palavra inclui entre o Eliel e o irmão Luiz todos nós. Quando ele diz: alega-te jovem. Daí Salomão fala, fazendo de um resumo tudo o que ele considerou vaidade sobre o que ele observou. A conclusão do assunto do livro de Eclesiastes, ele diz para nós que a conclusão do assunto de tudo que ele tem ouvido é: teme o verdadeiro Deus, guarde os seus mandamentos. O resumo do livro de Eclesiastes é: tema o verdadeiro Deus e guarde os seus mandamentos, pois esta é a obrigação de todo o homem. Pois o próprio e verdadeiro Deus levantará toda a sorte de trabalho. Ele levantará toda a sorte de trabalho, e Ele levará toda a sorte de trabalho a julgamento. Ele levará tudo a julgamento com relação a tudo que nós temos feito, coisas ocultas e coisas reveladas, coisas boas e coisas más. Então o que o Salomão vai nos dizer? Ele vai dizer assim: olha, hoje você é jovem, você tem todo o vigor da sua vida, mas um dia você vai envelhecer, você vai voltar ao pó. E o que você fez para Deus? Aqueles que confiam no seu vigor, que confiam na sua sabedoria, nas suas forças, Salomão está falando: isso é coisa vã. Vamos entender? Capítulo 12, versículo 1 diz assim: amém? Lembra-te também do teu Criador, quando? Nos dias da sua mocidade, antes que venham o quê? Os maus dias. Os maus dias virão, meus irmãos. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais, eles vão chegar, os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Sabe do que ele está falando? Ele está falando o seguinte aqui: lembra do seu Criador na sua mocidade, antes que venham os dias que não tenham contentamento. Sabe quais são esses dias? A velhice. Nós sabemos que quando a gente chega a uma certa idade, é difícil, o velho que agradece por tudo, a maioria das vezes é queixas. E ele está dizendo aqui, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os anos vão avançar, irmãos, nós vamos envelhecer, e cheguem os anos dos quais nós venhamos a dizer: não tenho nele contentamento, não sinto mais prazer. Versículo 2: antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, antes
se escureça o sol, a lua, a luz e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem as moeduras por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído na moedora, e se levantar as vozes das aves, e todas as filhas das músicas se abaterem. Versículo 5. Como também quando tremerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer a apetite, porque o homem vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O Espírito Santo, meus irmãos, por meio de Salomão, usando Salomão, ele aqui nesses versículos, ele descreve o avanço da idade, ele descreve o envelhecimento de cada um de nós. Todos nós vamos ficar velhos, se não morrermos. E ele fala a respeito do avanço dessa idade, ele fala então a respeito dessa velhice, de uma maneira bem poética, que o livro de Eclesiastes estão entre os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, profetas maiores, menores, poetas e tal. Ele está, de uma maneira poética, de uma maneira poeticamente, ele fala, né? De uma maneira bela, ele fala a respeito do nosso envelhecimento. Meu irmão, Deus está falando que você vai ficar velho. Você vai ficar velho. Ele está dizendo aqui. E ele fala com uma precisão incrível, de uma maneira figurada. Ele acompanha, ele descreve a decadência de uma casa. Isso é uma casa. Jó chama isso de casa de lodo. Ele fala do corrompimento desta casa. Isso deve nos levar a nos encher de gratidão pelo que Deus tem nos dado. Nós temos que ter gratidão pela essa vida efêmera que Deus tem dado a cada um de nós. Essa vida é efêmera. A Bíblia fala que essa vida é um vaporzinho, é uma fumacinha. Muitas vezes nós temos ignorado Deus nessa vida, que é uma fumacinha, achando que vai viver eternamente e que nunca esse corpo vai perecer. Isso deve nos levar a agradecer a Deus, deve nos dar mais compreensão e amor aos nossos pais. Entendo isso, nós devemos ter mais compreensão e amor aos nossos anciões, porque um dia nós vamos chegar lá, se Deus permitir. Nós vamos chegar lá. Aos nossos idosos em geral, deve nos dar sabedoria para viver. Deus tem que nos dar sabedoria para que vivamos enquanto morremos. Sabedoria para viver enquanto se morre. Porque, irmãos, a cada dia que passa, você não está vivendo, você está morrendo. Essa vida física não é eterna. A cada dia, e devemos nos motivar a servir a cada dia a esse Deus, tanto quanto pudermos, em cada oportunidade, em cada minuto, em cada momento, em cada segundo. Se você tem essa oportunidade, se Deus te deu essa oportunidade, sirva a Deus, coloque Ele como primazia na sua vida, porque você vai morrer, você vai envelhecer, a não ser que Cristo volte. Então, em primeiro lugar, eu queria estudar esses 8 versos de Eclesiastes capítulo 12, e eu vou demorar um pouco, mas eu queria ver isso com os irmãos. Amém?
Meus irmãos, em primeiro lugar, é na mocidade, né, que a força, que a resistência é maior, não é? Na mocidade você consegue ir num baile na sexta, no sábado e no domingo, dançar e na segunda trabalhar. Eu não aguento fazer isso. Tem muitos irmãos, a irmã Wanda não aguenta fazer isso. É na mocidade que você aguenta, é na mocidade que você tem força, é na mocidade que você tem vigor, é na mocidade que está então vamos dizer assim, o vigor e o primor da sua vida. E é nesse momento que você tem a oportunidade de dedicar esse primor a Deus. Então é na mocidade que a força e a resistência são maiores. Salomão aqui, ele nos aconselha a usar essa energia a serviço do nosso Criador. Ele faz um belo contraste aqui em Eclesiastes capítulo 12 entre a mocidade e a velhice. Davi, ele falou assim, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um crente, um justo mendigar o pão de cada dia. Porque Davi foi um jovem que gastou toda a sua vida no serviço ao Senhor. Então nós temos prova suficiente que Deus abençoa, cuida e guarda. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem mendigar o pão. E ele faz um contraste entre a mocidade, então, e a velhice. Meus irmãos, quando a gente envelhece, a força faz o que? Aumenta? A força diminui. Fazemos menos. As dores aumentam, não é? Ontem cheguei de Pereira Barreto com uma dor danada nas costas, só de dirigir. E quando você chega nesse momento da vida, quando você já está com a idade avançada, os desejos e as esperanças da mocidade, elas ficaram para trás, irmãos. E o que você fez para Deus? É frustrante a gente perder o vigor da vida. É desanimante você perder as suas forças, você perder aquele vigor que você tinha, né? Especialmente com a sabedoria que você acumula, né? Quem já não viu aquele ditado? Fala assim, se eu tivesse meus 18 anos com a sabedoria e o conhecimento que eu tenho hoje. Salomão, ele reafirma então o tema do livro de Eclesiastes: devemos lembrar do nosso Criador. Então vamos lá. Eu não sou muito bom em mensagens positivas, mas eu vou tentar de novo. Capítulo 2 diz assim, o 1 e o 2, para a gente pegar o contexto: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles prazer ou contentamento. Versículo 2: antes que se escureça o sol e a lua, ou a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Mas do que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Salomão, irmãos, de uma maneira muito bela, de uma maneira muito poética, e de uma maneira inspirada por Deus, quando ele fala a respeito das fontes, das luzes, quando ele fala a respeito do sol, da luz, da lua, das estrelas, todas elas tornando-se escura, tornando-se em escuridão, ele está falando do avanço, da chegada da velhice. Quantos aqui, quanto mais velho está, melhor enxerga? Acho que ninguém, né? Então quando ele fala, antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne vir as nuvens depois da chuva, ele está falando aqui da escuridão, ele está falando a respeito de quando chegar a idade, quando nós não mais podemos contemplar as maravilhas da criação de Deus.
Esses dias o pai do meu novo patrão foi no serviço. Ele olhava para o Adriano e chamava de Marcelo. Olhava para mim e chamava de Negrão, que é outro funcionário. Ele não enxergava daqui e ali. Meus irmãos, vocês vão envelhecer. E Salomão está falando, antes que se escureça o sol, ele está falando da chegada da idade, quando os olhos não podem mais contemplar as maravilhas da criação de Deus. São imagens verbais que Salomão usa para nos ajudar a entender a verdade que ele quer ensinar aqui, irmãos, para nos ajudar a imaginar o que acontece quando a visão começa a sumir. Você não consegue mais desfrutar de um dia estrelado, né? Você não consegue mais se maravilhar com essa criação de Deus. Alguém já tentou ir por um pasto onde não tem luz nenhuma perto, de carro, de cidade, de nada, e olhar para o céu? Parece que aquelas estrelas estão assim, a 1 centímetro do seu olho. Mas o Salmo está falando assim, um dia isso vai ter um fim. Um dia isso vai acabar. Ele está dizendo, quando não mais somos atraídos, esse dia vai chegar, a gente não vai poder mais, essa janela, Jesus fala que essa janela, ela vai se fechar. E quando essa janela se fechar, irmãos, quando nós tivermos essa janela fechada, aí então nós não seremos mais atraídos e não seremos mais enganados pelas belezas do mundo. Você não vai mais deixar de servir a Deus para se satisfazer com as armadilhas do mundo perdido, porque você não mais consegue ver as coisas que o mundo oferece e não consegue ver mais as maravilhas da criação de um Deus misericordioso. Então não mais somos atraídos nem enganados pelas belezas do mundo. E quando isso acontecer, você vai chegar à conclusão de que você nada fez para Deus. Você só tinha olhos para as coisas do mundo. Então não podemos mais ser atraídos pelas coisas do mundo, porque não enxergamos mais. A idade chegou, a visão está ruim. Não mais podemos contemplar a maravilha da criação de Deus. Depois de toda uma vida cegado pelo mundo, agora nós somos cegados pela nossa idade e não vemos mais a Deus. A cegueira agora não é por conta dos valores corrompidos e podres do mundo. A cegueira agora é por conta da sua idade. Não podemos mais ver as maravilhas de Deus. Capítulo 2. Antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Lembre-se, Salomão está falando dos seus olhos. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Salomão aqui ele está se referindo àqueles... Os irmãos já viram com a idade, quando a gente fica velho, os nossos olhos lagrimejam constantemente. Já repararam isso? Lagrimejam, eles não retêm, eles não têm essas pálpebras, já não conseguem reter o líquido como nós que somos mais novos. Os velhinhos, eles andam com lenço no bolso, eles vivem enxugando o olho assim, constantemente. Ele fala, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele se refere então aos fluidos que saem dos nossos olhos, dos nossos narizes, das nossas bocas. A pessoa de idade, quando ela está com idade avançada, perceba como elas não conseguem mais conter líquido. É tanto o nariz, secreção, a boca não consegue mais segurar a saliva, os olhos lagrimejam mais constantemente. E ele está falando então, quando antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a ver a nuvem depois da chuva, ele faz referência às sobrancelhas que destilam lágrimas por conta da idade, como uma nuvem depois da chuva. Finalmente, elas podem indicar também, irmãos,
o inverno. A gente fala, quantos verão teve aquele homem, né? Mas no caso, quantos invernos, né? Ele pode indicar o inverno, o decair, o ocaso da vida, o fim que está chegando. Mas antes que isso aconteça, ele fala o quê? Lembra-te do teu Criador. O versículo 3 diz assim: no dia em que tremeram os guardas da casa. No dia em que tremeram os guardas da casa. Aqui nós temos uma alusão, meus irmãos, aos nossos braços e às nossas mãos. São elas que guardam os nossos corpos. Mas esses braços e essas mãos, antes tão fortes, pouco a pouco, elas vão se enfraquecendo, elas vão se tornando débeis. Você já não consegue pegar um copo sem derrubar uma água, você já não tem coordenação motora. Esses guardas da casa, eles vão começar o que? A tremerem. Ele diz, vocês vão envelhecer. Todos nós envelhecemos, pouco a pouco se enfraquecem, e em certos casos até ficam quase inoperantes. Os guardas da casa são aqueles que provêem o alimento para o corpo, são aqueles que sustêm então de alimento, são aqueles que protegem e defendem Quando você cai, a primeira coisa que você faz? Você leva a mão no chão. É aquilo que te protege, são os guardas da casa, dessa casa. Ele fala que protege, que defende de quedas, de acidente, que defende contra o inimigo. E na mocidade, meus irmãos, esses guardas são tão fortes, né? São tão fortes. Mas isso aqui tudo vai se enfraquecer. Os ossos vão se enfraquecer. A pele vai murchar como se fosse um maracujá. Você não é eterno. Você vai ficar velho. Tão fortes, depois tão débeis, tão debilitados, pouco a pouco se enfraquecendo. Na velhice, eles não apenas murcham, não como um maracujá seco, mas os movimentos ficam endurecidos, você passa a ficar limitado, não se estende, não se contrai mais como antes. Em certos casos ficam adormecidos, com dores. Antes que isso aconteça, lembra-te do teu Criador. No dia em que tremeram os guardas da casa, e se encurvaram os homens fortes. Sabe quais são os homens fortes, irmãos? Isso aqui, ó. Um dia vai encurvar, você vai andar assim, ó. Você vai precisar ser carregado. Tudo aquilo que você valorizou, tudo aquilo que você ostentou, agora não é nada. Ele fala, antes que se curvem os homens fortes. Os homens fortes são as pernas, particularmente os joelhos e as coxas. Os nervos mais fortes estão aqui na coxa do corpo. Um dia eles vão se encurvar. Quando somos jovens, Ele nos permite correr, saltar, pular, fazer peripécias, nos dá potência, velocidade. Mas quando você fica velho, ele se enfraquece. Aquela perna tão bonita que você queria mostrar para todo mundo, mocinha, ninguém vai querer olhar. Ninguém. E você abriu mão do serviço a Deus para mostrar essa perninha que um dia vai se curvar. Esse homem forte vai se curvar. Ele vai envelhecer, vai impedir que você faça muitas coisas, vai deixar seus joelhos envergados, vai se dobrar, de modo que a gente vai viver caindo perigosamente. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes. Qual que é a próxima palavra que ele diz aí, irmãos? O quê?
e cessarem os moedores por já serem poucos. Primeiro a sua vista escureceu, depois as suas pernas se enfraqueceram, e agora os moedores, seus dentes, eles são o quê? Poucos. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? A sua idade está chegando. O seu tempo de prestar contas a Deus está perto. Ele fala, e cessarem os moedores para já serem poucos. Aqui ele nos fala dos dentes que moem os alimentos, né? Por já serem poucos, não tem mais barulho. Cessou então a moedora, a idade chegou. Vai se ficando desencontrado os dentes, você não tem mais aquelas forças que tinha antes. Qual que é a próxima palavra, irmãos? E se escurecerem os que olham pela janela. Novamente nos fala dos olhos, mas num sentido mais amplo. O envelhecimento, meus irmãos, traz perda de força. Os que olham pela janela, os que olham, ele fala assim, e se escurecerem, os que olham. Ele se refere aos olhos propriamente dito. É fato que depois dos 40 anos, as pessoas começam a perder a visão. É fato, depois dos 40 anos, todos começam a perder a visão. Nossa visão começa a ficar fraca, ruim. Olha, eu enxergo muito bem para longe, mas para perto, eu acho que a maioria dos irmãos que tem mais de 40 anos, o óculos é dessa forma, né? É sempre para quê? Para perto. Sempre para perto. Então já não consegue olhar de perto. Os que olham pela janela, você pela janela, você olha perto, você já não tem mais condições. A sua vida está acabando. Está chegando ao fim todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, toda a sua viçosidade, toda a sua beleza. Meu irmão, está chegando ao fim. Depois em catarata e muito boas outras coisas, né? Vão escurecer as nossas vidas. Quando fala assim, os que olham pela janela, quando fala da janela, eles estão falando da órbita dos nossos olhos. Quando escurecer os que olham pela janela, fala das suas pálpebras, né? Dos cílios. Versículo 4: e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Aqui Salomão nos fala da boca. Elas estão agora fechadas. Por quê? Não tem mais dentes, não tem mais ruído, você não tem mais o que comer. A porta se fornece, a boca fica mais o quê? Fechada. Aqui então nos fala da boca estarem com mais frequência fechada, por não termos mais as mesmas condições de nos alimentar como nós tínhamos antes. Comemos menos. O baixo ruído da moedora, ao invés do forte ruído da moedora, dos dentes esmagando os alimentos, a comida. Agora, a falta de capacidade de comer faz com que as portas fiquem fechadas. Quando velho, você come menos e não come qualquer coisa. Vocês vão envelhecer. O glamour da sua mocidade, da sua juventude, vai passar. Se Deus permitir que você continue com vida, se antes disso a sua loucura não te levar à morte, vai passar. Qual que é a próxima parte aí que fala? E as portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído das moeduras, e se levantaram a voz das aves. Conforme as pessoas vão se envelhecendo, irmãos, elas tendem a ter menos sono, elas tendem a ter mais dificuldade para dormir, e elas dormem menos. O irmão Adriano me falou que o vô dele acorda todo dia, acho que é 4 horas da manhã. Quando a Bíblia fala assim, e se levantar a voz das aves, está falando que o sono é tão delicado, tão leve, que ele acorda ainda escuro, com a voz dos passarinhos. Aquilo já vai ser um volume alto para ele. Vai se levantar a voz das aves.
Então o seu sono se torna mais leve, ele passa a acordar mais cedo aos primeiros ruídos externos, antes que gostaríamos até. Às vezes antes de clarear o dia, a voz dos pássaros significa que a pessoa se levanta bem cedo. Você já não enxerga mais, você já não consegue sustentar o peso do seu corpo, você já não consegue se alimentar e você já não consegue mais dormir. Você percebe pelo que você tem trocado esse Deus maravilhoso por uma vida que é vã? E ele diz: e se levantar a voz das árvores e todas as filhas das músicas se abaterem. Filhas da música é uma referência às cordas vocais. Quando você fica velho, a sua voz vai, né? Tem pessoas de idade que tem que ficar bem pertinho dele para escutar o que ele fala, de uma maneira clara, divina e poética. Salomão está falando: a sua vida vai chegar no fim. Você está envelhecendo e você tem dado lugar para Deus na sua vida, você vai dar o resto para Ele. Ele fala então, e todas as filhas da música se abaterem. Nossas vozes vão perdendo então aquele trovejar, aquele vozeirão, a sua firmeza, a sua beleza. Elas vão ficando cada vez mais baixa, mais trêmula, mais limitada, né? Sem aquele brilho que teve outrora. Elas vão se enfraquecendo, os nossos pulmões vão se enfraquecendo, as gargantas, as cordas vocais, tudo vai definhando. Algumas pessoas terão dificuldades até para te ouvir quando você estiver velho. Versículo 5: como também quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho. Com menos força, menos visão, com menos condições, com menos vitalidade, com menos vigoridade, os sentidos vão se enfraquecendo, as coordenações motoras vão se debilitando. E você, com a idade, você passa a temer o quê? Você já viu algum homem de idade se arriscando a andar nas alturas? Você passa a temer os lugares altos, você já não tem a mesma habilidade. Meus irmãos, a sua juventude já passou. E durante todo esse tempo, onde esteve Deus na sua vida? Você tem menos coordenação motora, você está mais enfraquecido, os seus ossos estão mais frágeis, você tem mais dificuldade para se curar. E assim os mais idosos são mais cautelosos. Eles começam a temer os lugares altos. E começam a ver espanto no caminho. A brevidade da respiração e as articulações dos homens fortes a endurecidas, encurvada, torna até mais doloroso o esforço para fazer certas coisas, até mesmo para caminhar. O que diz a próxima frase? Florescerá. Meu irmão, uma amendoeira florescida, ela fica branquinha. Quando florescer a amendoeira, quando sua cabeça estiver branquinha, aí chegou a sua velhice. E depois ele fala: e quando o quê? Quando faltar as forças para o trabalho, até um pequeno gafanhoto é um peso. Você está velho, debilitado, você desperdiçou toda a sua vida, você está perto da sua morte. As pessoas mais idosas, acho que até as coisas menores se tornam um peso. Qual que é a próxima consequência? Perecer o apetite. A gente foi de Pereira Barreto. Eu achei que eu tinha perdido o Gabriel, mas depois eu achei ele atrás de um prato de comida desse tamanho. As pessoas de idade, elas comem tantinho assim, irmãos. Elas não têm mais apetite.
Deus está descrevendo passo a passo qual é o curso normal da sua vida e a vida de cada pessoa. Quando perecer o apetite, vai diminuir então os nossos vários e saudáveis desejos de comer coisas boas. Quando perecer o apetite, porque o homem vai à casa eterna, e os pranteadores rodearão pela praça. Sabe o que ele está dizendo? Nós morremos, mas a vida das outras pessoas continua. Os pranteadores vão estar correndo pela praça. É claro que Salomão trata da morte de um aspecto físico e não espiritual. Entenda-se, para não ser confundido com o testemunho de Jeová. Ele trata da morte física, de tudo que acontece debaixo do sol. Versículo 6: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 6: antes que se rompa o cordão de prata. A palavra de Deus está falando de algo, meus irmãos, valioso, mas delicadíssimo. Ele está dizendo: o que sustenta a sua vida, que é algo valioso e precioso, que é o copo de ouro, é um fio de prata. Um fiozinho de prata. Você está aqui hoje, nesse lugar, louvando a Deus, glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque ainda esse fiozinho de prata está sendo sustentado por Deus. Mas quando romper esse fiozinho de prata, o copo vai cair. Esse copo de ouro é algo valioso e breve vai se despedaçar. O fio de prata, o copo de ouro, o cântaro, a roda, tudo isso, meus irmãos, simboliza de uma maneira figurada e de uma maneira preciosa a fragilidade da nossa vida. Todos esses itens mencionados nesse versículo aqui, todos os itens mencionados nesse verso, estão associados a um poço. Em toda a Escritura, se você for ver, o poço é uma metáfora que é usada para a vida. Mas esse poço não mais está sendo usado. Sabe por quê? O cântaro que se pegava água, o que aconteceu com ele? Despedaçou. A roda que você puxava água, o que aconteceu com ela? Quebrou. Não está sendo mais usado para retirar água. Algum dia o seu copo vai despedaçar. O fio de prata vai quebrar. E cada um de nós vai ser apenas uma casca seca daquele eu interior que você tinha. Esses 4 verbos usados nesses versículos enfatizam o final da sua vida. Você e eu, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ou vamos ser transformados no salvo até que Cristo voltar. Mas, logicamente, cronologicamente, eu e você, nós vamos morrer. Meus irmãos, cada minuto, cada segundo, cada instante é um presente que Deus está te dando. É um presente de Deus para você. Você sabia disso? Sabia? E quando você, esse minuto que Ele te deu, você não reserva nada desse minuto para Ele? Cada minuto, cada segundo é um presente de Deus. É um presente, assim,
embrulhado de uma forma brilhante e maravilhosa. É um presente embrulhado assim numa embalagem maravilhosa, uma embalagem bonita, não é? Você já viu quando você pega um presentezinho e a embalagem é a coisa mais linda, a sua expectativa do que tem lá dentro é grande. Se você ganhar um presente embrulhado no jornal, você fala assim, deve ter só porcaria aí dentro, né? Mas quando a caixa, o embrulho é bonito, então essa vida, esse minuto, cada momento que Deus te dá, é um presente embrulhado numa embalagem muito linda. É um presente maravilhoso esperando para ser o quê? Aberto. Esperando para ser aberto, admirado. E para sabiamente nos deleitarmos com este presente. Você sabe qual que é esse presente, irmãos? Sabe? É a sua vida. É a minha vida. Só que a natureza, que às vezes é doce e às vezes é amarga, né? Da percepção dessa vida que nós temos, isso torna esse presente mais precioso, torna esse presente mais valioso. Imagine se alguém te desse um pacotinho embrulhado falando aqui dentro da sua vida, a coisa mais linda daquele pacotinho. Como você ia guardar esse pacote? Onde você guardaria esse pacote? Que tipo de cuidado você teria com esse pacote? Qual o valor que esse pacote teria para você? Pois Deus te deu esse pacote, está nas suas mãos. Deus te deu esse pacote, sabendo, como nós sabemos, que um dia esse cordão de prata vai romper, esse cordão de prata vai quebrar, e esse copo de ouro vai se despedaçar no chão. Sabendo dessa verdade, como diz, antes que rompa o cordão de prata, nós deveríamos estimar mais e mais ainda esse presente como algo muito precioso, muito valioso, enquanto está nas nossas mãos. Um dia vai ser tirado. Um dia vai ser tirado. O cordão de prata, a fragilidade pela qual é sustentada as nossas vidas, vai se romper. O copo de ouro, algo tão precioso, porém perecível, vai se quebrar. O cântaro junto à fonte, algo tão proveitoso, porém quando usado corretamente, vai se quebrar. E a roda junto ao poço, que é usado para puxar a água, algo tão proveitoso, porém quando usado corretamente, vai se quebrar. E vai ficar impossível que você faça algo. Sabe por quê? A morte bateu na sua porta. A morte bateu na sua porta. Eu vou dar uma passagem, os irmãos não precisam ler. Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago 4, 14. Deus está falando, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Deus está perguntando para você, Tiago 4,14. Ele está perguntando para o irmão André, irmão, o que é a sua vida? Ele pergunta para o irmão Maurício, Maurício, o que é a sua vida? Ele pergunta para mim, o que é a minha vida? Ele responde, Marcelo, a sua vida não passa de um vapor. Não passa de um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece, se desvanece. Quão facilmente a morte chega para qualquer um de nós. Quão rápido e inesperadamente nós podemos retornar ao pó de onde viemos. Por isso, irmãos, nós devemos reconhecer a vida como um presente precioso que deve ser desfrutado sabiamente. E não desperdiçado de uma maneira frívola, pecaminosa, depravada,
e afrontosa ao Deus que a deu. Capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Depois da morte, o corpo se degrada fisicamente, os elementos, do corpo volta para a terra, volta ao pó que Deus usou para criar Adão. E no fim vai ser como Salomão diz, Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Amém? Eclesiastes capítulo 1. Salomão está dizendo: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 12 novamente. Amém? Versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo, meu irmão, tudo é vaidade. Essa palavra usada aqui em hebraico é a palavra rabel. Ela pode ser traduzida como respiração também. Sopro, vã, respiração ou vapor. Também pode significar vaidade. Vaidade das vaidades. Em hebraico é rebel, rabalim. Tudo é vaidade. Você tem trocado o Senhor por coisas vãs. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. De tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem dito, fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo. Temer a Deus é ter reverência amorosa para com o Criador. Mandamento é uma palavra comum que nós vemos na Bíblia, referente a todos os requisitos de um Deus amoroso. Não é só a lei de Moisés. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Pense nisso. Até nossos pensamentos serão julgados. Não podemos manter escondido de Deus palavras e nem ações. Salomão conclui o seu discurso apelando para que façamos o que é certo. No fim, todos serão levados a juízo. Ele nos lembra que os que fizeram a vontade de Deus entrarão no reino divino. E está chegando, meus irmãos, o dia em que todos serão julgados de acordo com as suas obras, em Cristo ou sem Cristo. A palavra de Deus é tanto para jovem como para velho. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto. Sabe por que enquanto? Porque você vai acabar morrendo, você vai envelhecer. Então, ele diz em Isaías 55, capítulo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que você vai querer buscar o Senhor, mas é tarde demais. Você já estará perdido eternamente no fogo do inferno. Você vai se lembrar da oportunidade perdida, e a responsabilidade é toda sua. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Deus diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque o que é a vossa vida? Para encerrar, irmãos, Hebreus 3:13 diz: antes exortai-vos uns aos outros. Hebreus 3:13, abram lá. Hebreus 3:13, página 1308. Amém? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que Deus possa abençoar cada irmão, que você possa pensar. Salomão falou: você é novo, é jovem, mas você vai envelhecer e você vai morrer. Mas você vai prestar contas a Deus. Eclesiastes capítulo 9. Vamos ler aqui e encerrar então a nossa mensagem. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 11, irmãos, do versículo 7 ao versículo 10. Vamos ler todos juntos? Amém? Amém. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar nos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém?